As características ambientais de uma região turística podem ser grandes aliadas para o desenvolvimento socioeconômico e uma gestão inteligente. A gente está pronto para discutir esse tema com o nosso convidado. Vamos nessa? Vamos nessa. Solta a vinheta. Pronto. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Sim, está no ar mais um episódio do Pare Ponto. E antes da gente começar mais um papo, eu peço, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione o sininho, assim você começa a participar com a gente desse movimento gostoso aqui do Pare Ponto, para a gente juntar a gente, meio ambiente e falar de muita coisa importante aqui para o nosso planeta. Hoje a nossa conversa aqui é muito especial, vamos tratar de novo sobre as necessidades da sustentabilidade do meio ambiente, e quem vai ajudar a gente a explorar esse mundo maravilhoso hoje é o Luiz Fernando Chaves, que é secretário de Agricultura e Pesca de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Luiz, seja muito bem-vindo. Imagina, um grande prazer estar com você aqui, Fernando. Flávio, meu amigo de um bom tempo aqui, muitas aventuras lá na Fiesp e fora de lá também. É um prazer enorme estar por aqui para a gente bater um papo. Show de bola. Agora começa falando para a gente então da sua experiência, Luiz. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Flávio? É uma vasta experiência e muito tempo ao lado do meio ambiente. Conta para a gente aí como que você foi inserido nesse universo e o que te fez, de certa forma, como você falou, se apaixonar, né, por esse tema. Aí vai uma conversa, acho que vai ter uns 3 podcasts do que a gente já fez. Eu fiz 50 anos esse ano, né? Eu tenho uma felicidade enorme na minha vida, porque o cara lá de cima me deu uma filha, eu tenho uma filha acabou de fazer 6 anos. Legal. Né? Então a gente brinca que eu sou o pai velho, não, eu sou o pai com muita experiência já, né? E lá atrás, quando eu comecei a fazer meio ambiente, né? Quando eu fiz a primeira parte de meio ambiente, eu lembro que eu estava na Faculdade de Arquitetura, Belas Artes, e eu sempre pendia para materiais alternativos, construções sustentáveis. Nós estamos falando de 1990. Tá? Então, tem um longo período dali. E a gente começava já a pensar o que você poderia fazer diferente. Tá? Meio ambiente na época não existia, para falar português, verdade. Claro, nem se falava em meio ambiente, nem em sustentabilidade, o negócio era ser ecológico depois, né? Era eco isso, eco aquilo, toda empresa que abria queria ser eco, toda vez que a gente estava na Fiesp discutindo era ecologia, né? E não se entendia o cerne da palavra, tanto que depois a gente estudando, a gente aprimorou e a gente veio para a sustentabilidade. Tá? Depois disso eu fui fazer uma faculdade de tecnologia na área, tá? Porque é mais mão na massa. Fiz mestrado, doutorado também na área, para a gente poder entender aquilo. Paralelo com isso, eu fui para o serviço público. Né? Não só de serviço público, 30 anos. Né? Entre várias secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Pesca, Serviços Públicos, São Paulo, Minas Gerais, em cidades do interior, cidades do litoral, capital. Então, a gente acaba tendo uma vivência muito grande e entendendo as relações. Né? Me preocupa muito quando a gente começa a radicalizar para um lado, radicalizar para o outro. Né? A gente estava até conversando aqui em off, eu ouço que o mundo vai acabar desde que eu nasci. Né? Não, vai acabar por um motivo, vai pelo outro. E a gente ouve muito, por exemplo, não, vai acabar porque... Eu estava falando, o Flávio é meu contemporâneo nessa época, vai acabar porque não vai ter mais água no mundo. Né? Hoje a gente está planejando carros movidos a água, ou seja, a água já não passou a ser o problema. Não é problema. Né? Tudo bem, tem um custo para você limpar, deixar ela da melhor maneira possível, potável. Né? E aí o Brasil, principalmente São Paulo, a gente tem um diferencial muito grande. Aqui a gente bebe água da torneira. No resto do mundo, se você não tomar água engarrafada, fechada e lacrada e de uma determinada marca, pode ser que você passe mal. Né? Você tem esses problemas no mundo ainda. Mas hoje existem soluções para ele. O que não vai existir solução é para alimentação. Né? Você tem que produzir alimentos hoje. Então, eu até encaro a minha jornada
de sair do meio ambiente e ir para agricultura e pesca como uma jornada necessária, uma jornada normal e que eu levo todos os preceitos de uma coisa ou da outra. Né? O meio ambiente tinha que ser básico, né? É igual direito. Todo mundo tinha que aprender desde a tenridade, direito e meio ambiente, né? Porque é o que vai dar sustentabilidade e os nossos direitos e deveres também. Né? Então, eu acho que 30 anos na vida pública ensina muito a gente, fora a parte das nossas empresas, fora a parte que a gente tem de consultoria. Né? Aí um dia a gente resolve criar algo diferente, cria um polo de biocombustíveis e energias renováveis, que é para o jovem, não é para o pessoal da nossa idade, mas é para ter as startups ali dentro, é para você treinar o pessoal. E eu sou muito entusiasta de você me dar uma ideia no papel de pão, papel guardanapo, e dali eu consegui desenvolver um produto diferenciado, ver que aquela ideia tem potencial. Né? A maioria das startups hoje tem um problema muito sério. O pessoal só quer investir um negócio que tem um produto mínimo viável, já está dando lucro. Aí aparece alguém e fala assim, eu quero botar dinheiro aí, ou vai no Shark Tank. Eu sou o cara que eu quero pegar lá atrás. Eu quero o cara sem dinheiro e só com a ideia. Porque tem ideias muito boas que a gente tem que levar para frente. Tá? Mas... Muito bom. Estamos por aqui. Caramba, essa foi a introdução. Só para começar o papo. As credenciais, né? Essa foi a introdução. Você estava falando e eu estava tentando conectar as coisas para... Tá complicado. Tantos anos você me conhece, você sabe que não dá para conectar. Não dá para conectar nada. Você falou da água. Água é um assunto que sempre eu gosto de abordar. E água, a história de acabar a água, na verdade, o que vai acabar, como você falou, a água. Vai acabar, não. O que está mais difícil é a água potável. Ela está sempre mais longe e cara. O custo da purificação, na verdade, é o grande problema. Exato. E aí, mas é possível. E aí vou tentar conectar as coisas. E aí você linka com a história da agricultura, que, na verdade, é uma das grandes atividades consumidoras de água, né? E acaba caindo na Secretaria de Agricultura de Ubatuba, que é uma região riquíssima em água. Né? Tem mais água ainda. Tem mais água ainda. Mas como a gente está falando aqui para a gente do Brasil todo, primeiro contextualiza para mim, onde fica Ubatuba? Para quem não conhece Ubatuba, onde é Ubatuba? Se alguém não teve o privilégio de conhecer Ubatuba, como é que você cai em Ubatuba e o que tem de Ubatuba de bacana? Ubatuba, ela fica no litoral norte de São Paulo, já na divisa com Paraty. Então, quem conhece Paraty, conheça Ubatuba, fica do lado. Tem algumas das praias mais belas do estado de São Paulo e mais belas do Brasil. Verdade. Né? Você tem uma Mata Atlântica intocada ali, 80% da nossa área é Mata Atlântica intocada. Tá? E você tem as outras partes de área de regeneração e tal. Então, eu sempre falo que quase 90% do nosso território ou é Mata Atlântica intocada ou é uma mata em área de regeneração. Eu tenho praias belíssimas, eu tenho praias desertas, eu tenho praias onde você ainda não tem um homem ali do lado. Tá? Então, isso é fantástico. Né? Lógico, a gente precisa todo um cuidado, a gente precisa pensar muito na hora que você vai fazer qualquer empreendimento dali. Né? Então, toda a discussão se você vai fazer se você vai fazer sua casa, se você vai poder fazer um prédio, não tem uma área industrial em Ubatuba, por exemplo. Né? Então, não tem nada de potencial industrial, nós vivemos de turismo, de comércio, de pesca, de agricultura. Né? O litoral norte como um todo é muito diferente do litoral sul, né, de São Paulo. Então, quem conhece só o litoral sul, vá até o litoral norte para conhecer. A gente tem uma característica turística diferente do que a gente tem nos outros lugares. Né? Belíssima. Né? Tanto que a gente tem um único porto, fora Santos, que o navio para no litoral de São Paulo, é no litoral norte. Né? Ou para na Ilha Grande, que ali já é Angra, mas para em Ilha Bela. Né? São as duas grandes ilhas que a gente tem por ali. Né? Então, que falar de Ubatuba é um prazer, mas procurem. Né? Quem vai em Ubatuba, quem vai no litoral norte, se encanta e quer voltar sempre. Né? Para o pessoal ter uma ideia, Luiz, qual que é a população de Ubatuba e quanta gente fica lá na alta temporada, por exemplo? Vamos lá. A população de Ubatuba hoje está beirando 100 mil habitantes.
Tá? Quando eu tenho alta temporada, eu passo de 100 mil para 1 milhão de habitantes. Caramba! Tá? Se você pegar, por exemplo, não sei se eu posso falar a marca aqui. Ou... Pode. Não, você pega a Trivago, por exemplo, o destino mais procurado no ano novo, no ano passado, na virada de ano 2021 para 2022, foi Ubatuba. Olha. Mais do que o Rio de Janeiro. Que Só para bacana. você ter uma ideia de como foi. Tá? A gente faz uma brincadeira deliciosa, muito saudável, e eu posso falar porque eu fui secretário em Minas, em Poços de Caldas. Ubatuba é a Praia do Mineiro, tá? Principalmente o pessoal do sul de Minas. Tá? Então, uma boa parte desse 1 milhão de pessoas que a gente tem em alta temporada é do sul de Minas. A gente tem um carinho especialíssimo com o pessoal dali, o pessoal do Vale do Paraíba também, mas o pessoal de Minas é muito constante ali. Tá? Então, se você vai numa temporada ou no feriadão, você vai ver muita gente de Minas Gerais que desce pela facilidade que tem ali. E mais que isso, pela beleza que a gente tem em Ubatuba e pela segurança que a gente tem nos lugares. Tá? Então, isso é muito gostoso, é fantástico. Ubatuba tem essa característica deliciosa que tem ali de integração das pessoas, né, de integração de culturas, de turismos diferenciados que a gente tem lá. Muito bom. Pô, demais, hein? Isso aqui é o programa da conexão, né? Conectar o povo mineiro com as praias de Ubatuba não Exato. tem coisa melhor. Não, né? e assim, além de ser muito gostoso a gente fazer essa conexão, eu tenho uma das melhores gastronomias do estado de São Paulo em Ubatuba. É uma das melhores gastronomias que eu tenho ali. Se você quiser comer um peixe com banana, eu tenho lá. Se você quiser um sushi, onde o sushi man, o mestre da cozinha, vai todo dia de manhã cedo no meu pescador artesanal comprar o peixe para fazer lá, eu tenho lá. Se você quiser uma das maiores frotas de camarão, ou seja, camarão fresquíssimo, eu tenho em Ubatuba. Então dá para você pensar, isso aqui é um restaurante mineiro, tem uns 40 lá, com comidas deliciosas de Minas lá. Então é muito interessante, é muito gostoso lá também. E ele fala isso perto da hora do almoço. Perdão, almoço. A minha barriguinha que o diga. Eu já tô. É um alerta pro pessoal do Ubatuba, vai passar de 2 milhões. Pode ir, vai ser uma delícia. Legal. Mas mantendo a linha da conexão. Claro. Então, você falou que 80% do município de Ubatuba, ele é do território de Ubatuba, está dentro da área do bioma da Mata Atlântica. Sim. Que é um bioma importantíssimo, né? No Brasil. 15% do território nacional é abrangido por bioma da Mata Atlântica. Sim. E é um bioma conhecido por ser, enfim, alvo de degradação menos de 15%, por outro lado, do bioma Mata Atlântica está preservado com a mata original. Sim. Boa parte está lá em Ubatuba, ou seja, Ubatuba preserva essa questão. E ele conecta, né, uma faixa litorânea muito importante, com as características muito parecidas, a despeito da geografia, que é toda a característica de Ubatuba, mas essa faixa litorânea, com mata preservada, com essa vocação turística e tudo mais. Voltando para a tua área lá em Ubatuba especificamente, que é a Secretaria da Agricultura e Pesca, quais são os desafios de conectar essas atividades socioeconômicas com uma área tão visada do ponto de vista de preservação e de necessária, enfim, como é que é isso daí? É assim, Flávio, falando especificamente na parte ambiental de Ubatuba, algumas características levaram Ubatuba a ter essa área muito preservada. Primeiro, a gente está no norte do estado, numa área que era de mais difícil acesso, diferente da Baixada Santista, por exemplo. Né? Então, a preservação acontecia exatamente porque você tinha uma dificuldade. De Caraguá até Ubatuba, dá 1h30, mais ou menos, de carro hoje. Né? Você imagina há 20 anos atrás. Você levava 2 horas e pouco. Né? Eu estou na divisa com Paraty, então é a área mais preservada de Mata Atlântica que a gente tem, são sempre nas divisas de estado. Tá? E sempre teve uma população menor. Por quê? Nas divisas de estado, politicamente falando, é porque os dois lados deixavam essa parte menos explorada. A própria, digamos assim, os empresários que queriam fazer condomínios nunca faziam nas divisas. Faziam mais perto do centro, mais perto da cidade ou conectada na estrada. Né?
Então, você tem essa preservação, isso é no Brasil inteiro. Minas Gerais, Paraná, você pode ver que nas divisas é onde você tem uma área mais preservada. É mais longe do centro administrativo da cidade, da capital da cidade, e você normalmente tinha essa preservação. Isso nós estamos falando década de 70. Né? Depois, logicamente, alguns lugares acabaram não tendo essa preservação. Por sorte, nós temos esse tipo de preservação ali. Né? Quando você fala de meio ambiente, também é uma questão da administração pública que está presente ali, entender como é que funciona a preservação ambiental. Né? Então, nós temos um secretário hoje de meio ambiente, que é o Guilherme, que é fantástico. Eu tenho uma prefeita hoje que ela preza muito pela preservação da Mata Atlântica. Tá? E, lógico, a gente tem os outros órgãos, a Polícia, a Guarda Civil Metropolitana, com um cuidado todo especial, a Polícia Militar Ambiental, nós temos uma Polícia Militar Marítima, tá? Coisa que até 10 anos atrás não existia, nós temos ali dentro. Né? Fora a consciência dos nossos pescadores, dos nossos agricultores e da nossa população como um todo. A gente entende que aquilo é uma riqueza, que aquilo é o que traz o turista para lá. Se eu devastar aquilo, eu não tenho turista. Se eu não tiver turista, eu não tenho a economia circulante na cidade. Então, tudo é uma questão de conscientizar as pessoas do que pode, do que não pode e como é que a gente preserva isso para a nossa família. Né? Eu brinco que eu não trabalho para mim, eu trabalho para minha filha. Para a preservação, eu preservo as coisas que a minha filha vai usufruir e ela vai preservar para os meus netos, para os meus bisnetos, que eu ainda pretendo ter bisneto e ir no casamento dele, tá? Eu sou otimista. Agora, só para pegar essa linha, e assim, eu acho que é um consenso, mas não deixa de ser talvez um chavão, né? Um negócio que a gente sempre fala da história de tentar aliar a geografia, as características específicas da área ao desenvolvimento socioeconômico. Né? É aquela história de você aproveitar as vantagens que você tem regionais, as qualidades regionais, como aliado para o desenvolvimento econômico. É mais ou menos isso. Né? É assim que você tem que tocar a pasta tanto de pesca e de agricultura associada à preservação ambiental. É possível isso? É possível. E assim, você sabe que a gente já teve altas discussões quando a gente estava no COSEMA, a gente conversava não só de São Paulo, mas a gente conversava do Brasil e do mundo. Tá? Eu acho que o grande desafio para o mundo hoje é como é que você vai colocar o número de habitantes que você tem no mundo em alimentação, em água, em local para habitar. Tá? Hoje ainda é possível você fazer isso. Tá? Eu acho que a melhor política de sustentabilidade para o mundo é você ter um controle de natalidade. Tá? Reduzir ou pelo menos conter o nascimento de pessoas. E existem algumas pessoas que são contra isso. E eu vou te citar, por exemplo, um bem conhecido que é o Elon Musk, que acha que a gente tem que ter muita gente, porque se a gente tiver muita gente, a gente consegue sustentar economicamente o mundo. Então, eu tenho uma divergência com o Elon Musk nesse ponto. Tá? Eu já acho que se você preserva e você tem um controle de natalidade, ou pelo menos você consegue deixar mais lentamente o aumento populacional, você consegue ter uma qualidade melhor de vida, não agora, mas para todo o futuro. Tá? Senão a gente vai ter que fazer o que ele faz. Vamos explorar Marte, porque vai encher o copo aqui, você tem que procurar outro lugar para ir. Tá? Então, essa é uma das coisas. Especialmente com litoral norte, com Mata Atlântica. Essa preservação, ela vem da consciência que você coloca na mais tenra idade, ou seja, as nossas escolas hoje, elas formam a criança entendendo o que é o meio ambiente, indo à praia, indo à parte de mata, entendendo quanto tempo leva para uma árvore crescer, com exercícios básicos. O nosso pessoal de educação, por exemplo, mostra que para uma árvore crescer, não é só a história do feijãozinho que você coloca ali, em um mês já está nascendo. Não, a árvore, para você quebrar a dormência de uma determinada semente, pode levar meses. Para o crescimento de uma árvore no porte, para ela conseguir resistir às intempéries, por exemplo, se ela estiver num local isolado, leva anos, 10, 20 anos. Tá? E as árvores, quando crescem, são as que vão filtrar o nosso ar, segurar o nosso CO2, tá? E dar uma diversidade
por exemplo, da vida animal. Se eu não tiver uma coisa, eu não tenho uma outra. É simples assim. É a famosa história que a gente ouve, o dia que acabar as abelhas, acabou o mundo. Né? Só que a abelha só ela não acaba. Ela acaba e acaba toda uma diversidade ao entorno dela. Né? E é isso que a gente tem que preservar. Muito bom você falar da conscientização nas escolas lá, né? E eu acho que era uma coisa que não deveria ficar só com os locais, né? A gente vê muito isso acontecer e eu acho ótimo que tenha Ubatuba, mas por exemplo, é uma coisa que deveria ter consciência aqui nas grandes cidades também, porque esse pessoal que acaba indo lá e transformando uma cidade de 80 mil habitantes, né? 100 mil habitantes isso. Em 1 milhão. O que são os pontos principais que a gente tem que ter alerta hoje em dia lá em Ubatuba, por exemplo? Até para que agora a gente vai chegar numa época que muito turista vai lá, para a gente tomar cuidado, para ter um olhar que, olha, isso aqui a gente está chegando de repente num limite, ou isso aqui é muito importante para a gente não pode desperdiçar de maneira nenhuma. É assim, eu tenho o maior litoral de São Paulo, eu tenho 150 quilômetros de praia. Tá? É muita coisa. Tá? O turista, quando vai para lá, ele tem que ter a consciência de que tudo bem, ele saiu da casa dele, mas ele está indo para a casa dos outros. Né? Na casa dos outros a gente cuida mais do que na nossa. Tá? E eu sempre coloco que o turista que vai sempre, ele é consciente. Porque se ele vê o lixo ali, se ele vê alguma coisa errada, ele reclama, mas ele tem a consciência de que ele não fez aquilo e a gente tem que corrigir. Existem alguns turistas, e isso existe no mundo inteiro, que não têm essa consciência. Né? Essa consciência vai nascer das escolas, das crianças, da criança chega ao pai e fala assim, ô pai, você não pode botar o lixo aqui. Ô pai, você podou a árvore, mas você não pode jogar no meio da rua. Né? Essa consciência ela vai acontecendo. Leva um tempo para essa mudança? Leva. Tem muita coisa que hoje a gente não faz e que os nossos pais faziam. Que era natural, né? Era natural. Né? Vamos queimar o lixo todo. A gente não queima mais o lixo. Né? Nós temos uma mudança de perspectiva, inclusive dos resíduos que são gerados na cidade. Os resíduos gerados há 20 e 30 anos atrás eram principalmente orgânico. Hoje você tem um resíduo, por exemplo, de possibilidade de recicláveis muito maior do que o próprio orgânico. Né? Porque você pede uma pizza, tem a caixa de isopor. Você vai trazer uma comida para casa, tem a sacola, a embalagem. Você comprou uma TV, você tem uma embalagem. É diferente naquela época. Você comprava um saco de 5 quilos de feijão, um saco de 5 quilos de arroz, um saco de 5 quilos de açúcar, mas era um saco para 5 quilos. Hoje você vai comprar, você compra uma porção de 100 gramas e tem uma embalagem quase do tamanho da de 5 quilos e que você tem que dar uma destinação correta para aquilo. Né? Então, tem todos os outros programas também que a gente coloca. A gente tem um programa de reciclagem fantástico hoje. Em Ubatuba, a gente tem um programa de reciclagem para o pescador chamado Mar Sem Lixo, que ele passa a rede, por exemplo, de camarão, e na hora que ele passa a rede, vem resíduos. Esses resíduos ele coloca dentro do barco, retira do mar, leva hoje para uma central que a gente tem em Ubatuba, ali do lado do Mercado do Peixe. Aquilo é pesado e o pescador ganha em valor. Que legal. Ou seja, retirou o lixo dali, ele vai ganhar dinheiro pelo lixo retirado. O lixo que vem normalmente ali. Tá? Então, são programas desse. A gente tem um projeto piloto que tem ali com a Fundação Florestal. A gente vai ampliar isso para os outros lugares. Tá? Então, quando você começa a ter várias ações ali, ela começa a fazer diferença. Às vezes não é rápido. Tá? Um programa desse de conscientização, tal, ele leva tempo. Ele leva, às vezes, 10 anos para começar a dar resultado. Mas ele dá resultado. Né? E a gente tem algumas iniciativas. Agora mesmo a gente está fazendo um fórum de secretários de meio ambiente, agricultura e pesca do Litoral Norte, onde eu tenho todos os secretários adjuntos e todo o corpo técnico junto para discutir o Litoral Norte como um todo. E, por exemplo, essa parte de reciclagem de resíduos que vem no mar, ela vai entrar numa discussão como essa. E é alguma coisa atemporal. Não importa como vai ser a próxima eleição ou quem vai estar ali. É um programa de Estado, é um programa que ele terá uma continuidade. Isso é importante. A gente começar a pensar em certos programas como programas de Estado, como programas de 10, 20 anos para acontecer, para o negócio ficar bem encaminhado. Isso é importantíssimo. Tanto o governo municipal, quanto estadual,
quanto federal. Tá? Acho que, inclusive, que todos os 3 deveriam ser integrados nessa parte. Muito bom. Então, que as pessoas já saiam conscientes daqui antes de ir para lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria fazer 2 perguntas em cima da tua colocação. Por favor. A primeira é exatamente isso. Né? Apesar da gente ter falado que a preservação dá na divisa entre os municípios e estados, né? Na verdade, a preservação não limita, não respeita barreiras, né? não respeita barreira geográfica, limites, né? Barreira política. Ela tem que se estender para os municípios vizinhos e por aí vai. Eu já vi que vocês estão caminhando nesse sentido de discutir isso. Mas, voltando à questão dessa população flutuante, criar uma política, e eu acho que essa é uma questão que deve afetar cidades com as características de distância balneária, como é o caso de Ubatuba, ao longo de todo o Brasil. Você cria uma política baseada numa população de 100 mil habitantes. Uma política de reciclagem, de pesca talvez, público, de saneamento, enfim. E aí você tem uma população flutuante. Como é que você faz para incluir essa variação, sendo que ela representa o quê? Se é no final do ano, 2, 3 meses de variação ao longo do ano inteiro, mas você tem que investir ao longo do ano todo para essa estruturação. Você tocou em 2 pontos que são muito interessantes. Primeiro, fazer essa conscientização para todo mundo, né? E segundo, você falou em investir. Imagina uma prefeitura que tem 100 mil habitantes, recebe para cuidar de 100 mil habitantes, tem política pública voltada para 100 mil habitantes, tem uma política pública, logicamente, para o turista que vem, tá? Mas tem um valor econômico para 100 mil habitantes. E, de repente, ele tem 1 milhão de habitantes. E não é que tem 1 milhão de habitantes no mês. Você tem 1 milhão de habitantes, por exemplo, quando chega agora feriado de 15 de novembro, o que aconteceu? Tinha 1 milhão de habitantes. Quando você vai Carnaval, Ano Novo, você tem 1 milhão de habitantes. Natal, 1 milhão de habitantes. Feriados grandes, quando o feriado cai numa quinta-feira, você tem 1 milhão de habitantes. Se é na quinta, na sexta à noite, na quinta à noite, então é quinta, sexta, sábado e domingo, 1 milhão de habitantes. Né? A gente brinca que até a estrada tem 1 milhão de habitantes quando a gente vai e volta. Né? Mas o paulista e o mineiro gostam de pegar a estrada porque tem a praia, então a gente é muito tranquilo nesse ponto. Mas você tem que pensar em todos eles. Quando a gente senta com a companhia de saneamento que a gente tem na cidade, ou com a companhia de eletricidade, né, que abastece a cidade, né, já que eu posso citar, uma é a Sabesp, outra Electro, são todos muito parceiros da gente. Quando a gente senta com eles, a gente começa a falar, vamos fazer uma estação de tratamento de esgoto. Tá, qual o tamanho da estação de tratamento de esgoto? Porque uma estação de 100 mil habitantes é um tamanho, uma estação para 1 milhão de habitantes é outra. Então, também eu sou otimista de dizer que a gente começa a pensar em novas tecnologias. Qual é a nova tecnologia que eu vou ter para poder contemplar... Atender os dois cenários, né? Essa flutuabilidade que eu tenho de público. Tá? Então, dá para você, de um limão, fazer uma limonada, de um problema, você fazer um case de sucesso. Então, se eu tenho 1 milhão de habitantes em uma determinada época do ano, eu não faço só uma grande estação de tratamento de esgoto. Eu faço a estação grande de tratamento de esgoto para tratar o bairro ou uma região, e depois eu posso ter, ao meu ver, pequenas estações de tratamento de esgoto que eu posso ligar ou desligar essa estação, pensando exatamente na flutuabilidade que eu vou ter desse público. Tá? Então, se eu tenho um público que está crescendo numa determinada região, vou te citar um exemplo de Ubatuba, existe uma praia lá chamada Praia Grande, né, em Ubatuba. Né? Eu tenho uma flutuabilidade ali de moradores da Praia Grande, vamos colocar assim por volta de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e quando chegam os feriados, eu passo para 250 mil pessoas no mesmo lugar. Tá? 1/4 da população que desce para lá fica ali na região da Praia Grande. Por quê? Porque é o bairro ao lado do centro, é um bairro onde tem prédios, muitos prédios, tá? Então eu tenho uma questão ali para você solucionar. E aí funciona muito bem na parte de saneamento você ter a ligação de pequenas estações para você poder resolver isso.
Água potável é a mesma coisa. Graças ao bom Deus, nós temos uma quantidade de chuva gigantesca ali e o nosso abastecimento de água é de primeiríssima qualidade, né? Mas eu sei de lugares no resto do litoral norte, por exemplo, que sofre com falta d'água, né? Você tem esse problema em outras cidades ali, né? Você tem problemas de saneamento em outras cidades. Não que nós não tenhamos, nós temos. Falta muito para poder resolver o saneamento como tudo. Mas lembrem, saneamento só foi visto como um problema e com pessoas querendo fazer um gerenciamento e solucionar nos últimos anos. Porque há 10 anos atrás ninguém queria saber de saneamento público. O cano está enterrado, não dá dinheiro, é o que a gente sempre ouviu, né, Flavinho? Está enterrado, não dá dinheiro, o esgoto está enterrado, não quero mexer com isso, isso não dá voto, né? Só ele é uma questão de saúde pública, ele tem que ser levado em consideração como tal. Só que uma coisa é você ter investido em saneamento público nos últimos 20 anos e ter tido dinheiro para isso nos últimos 20 anos. Outra coisa é você ter dinheiro nos últimos 5, nos últimos 4, até você fazer o projeto, até você ver qual é o tipo de tecnologia que eu vou colocar, né? Até você entender as características regionais e locais, como essa, por exemplo. Uma coisa é fazer um plano de saneamento público para Taubaté, que você tem os moradores fixos e o fluxo de turista é um pouco menor. Mais Outra padronizado, coisa, né? Exato. Outra coisa é você fazer cidades do litoral, onde eu tenho um público fixo mínimo e eu tenho 10 vezes mais público no final de ano, num feriado. Eu tenho que pensar uma metodologia, uma tecnologia diferenciada para esses lugares. Esse é um desafio para nós, técnicos, delicioso, porque eu tenho que pensar no problema como um todo e implantar isso. Lógico, para isso eu preciso de dinheiro, né? Se eu contar só com o imposto da cidade, eu não consigo, né? Às vezes as pessoas falam assim, está demorando demais, não está fazendo, mas aqui o arcabouço financeiro que a gente tem, ele é muito reduzido. Por exemplo, Ubatuba tem uma Santa Casa. Então, eu tenho 100 mil habitantes, eu tenho uma Santa Casa que serve para 100 mil habitantes, né? Que foi reformada agora, está um brinco, está deliciosa. A gente tem a pretensão de fazer um hospital lá em Ubatuba, né? Mas, de repente, quando eu chego no final do ano, eu não tenho 100 mil habitantes. Eu tenho 1 milhão de habitantes. E tem que atender essa galera. E eu tenho que atender essa galera. Fora a minha população, eu tenho que atender 1 milhão de habitantes. Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de conforto e segurança para o meu turista. Tá? A gente se desdobra em 10. Tá? Os secretários chegam no final de ano, a gente está com todos os relatórios, com toda a compreensão, reuniões com a prefeita semanal para a gente dizer, olha, o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai fazer, qual é o plano emergencial, que é uma outra coisa. Fora tudo isso, né, se você me permite, Flavinho, eu vou me estendendo, mas eu vou lembrando das coisas. Fora tudo isso, quando chega o final de ano, eu tenho um problema de clima, ou seja, chove muito. E quando chove muito, alaga muito. Nós tivemos 2 grandes alagamentos em Ubatuba este ano. A virada do ano a gente teve um, depois na região de março a gente teve outro. Tá? Grandes alagamentos. Né? Porque o volume de água é excessivo e isso vai acontecer cada vez mais por uma questão da mudança climática. Você vai ter grandes volumes de chuva em locais muito reduzidos, o que vai ocasionar alagamentos. Então a gente já tem todo o corpo técnico, a nossa Defesa Civil excelente, junto com todos os secretários dentro de um grupo de emergência, tá? Preparados para isso. Só que eu não me preparo para 100 mil habitantes. Eu tenho que me preparar para 1 milhão de habitantes. Tá? Então, essa diferença que você tem de público faz com que a gente seja criativo e tome novas iniciativas ali. Eu até queria retomar uma fala tua, que você falou que vocês têm uma disponibilidade ótima de água, né? Sim. E eu acho que é importante e fundamental ressaltar que essa disponibilidade de água vem exatamente da preservação de 80% do território do bioma Mata Atlântica, porque essa água vem da serra. Para quem não conhece a região de Ubatuba, vem da serra. Sim. Outra coisa para quem... E é uma área preservada, com as áreas de nascentes e tudo mais preservadas, que auxiliam isso daí Outra coisa é que quem não é de São Paulo e, enfim, não conhece Ubatuba, saiba que os paulistas carinhosamente chamam Ubatuba de Uba-chuva, exatamente por conta dessas chuvas, né, que acontecem
E não espantam os turistas de forma alguma. Faz parte do clima. Claro. Do clima como faz parte do roteiro lá de viagem. Faz parte do roteiro de viagem. E outra coisa, você disse exatamente do desafio de manter o saneamento, e aí os dados que eu dei uma pesquisada não são 100% atualizados, mas diz que Ubatuba tem 60% da população atendida por esgotamento sanitário. Se for um pouco mais, está mais ou menos na média nacional, que já é um desafio para 100 mil habitantes, né? E eu imagino que seja uma pressão danada, porque no momento em que você tem uma cidade alvo dessa exploração imobiliária, não digo exploração, mas uma cidade dessa pretensão de crescimento, é difícil você trocar a roda com o carro andando, né? Então você precisa atender os 100 mil habitantes, ainda atender a necessidade de ampliação, conservando as questões naturais e mantendo a infraestrutura. Você disse da história de você ter uma tecnologia que abarque tudo isso. Você já tem isso em vista? Vocês já estão desenvolvendo alguma coisa? O poder público está agindo sozinho? Ou tem algum auxílio da iniciativa privada nesse sentido? Nós temos algumas boas conversas, e eu acho assim, um dos motivos da gente estar exatamente com o fórum das cidades, dos secretários de meio ambiente, agricultura e pesca, é poder sentar todo mundo assim, porque a minha solução é a mesma solução que vai servir para Ilhabela, para São Sebastião, para Caraguá, Flavinho. E da mesma forma, desculpa te cortar, claro. Mas da mesma forma que a gente tem esse problema para a questão dos resíduos, em que já é sabido que o consórcio de municípios próximos viabiliza a correta destinação, para o saneamento funciona da mesma forma, ainda mais para cidades litorâneas. Assim? Eu vou até te dar alguns parâmetros isso, e falando inclusive da parte de resíduos, que é muito interessante. Mas especificamente nessa parte de saneamento, por exemplo, eu já tive algumas discussões na cidade, né? Eu tenho, para mim, como um tecnólogo na área, como um cara que estuda na área, eu acho que funciona muito bem. Cada condomínio novo que surja na cidade, e depois você dá um prazo para os antigos, ter uma pequena estação de tratamento de esgoto. Tá? Eu acho que isso funciona muito bem. Tá? A grande discussão que houve lá, inclusive na cidade, é para onde vai essa água do resíduo que sobra, né? E quem vai fazer o monitoramento. Então, eu tive pessoas dentro da cidade, técnicos, tá? Chegaram para mim e falaram assim, não, isso não dá certo, porque quem vai tomar conta é o zelador do prédio que vai tomar conta, e ele não vai conseguir monitorar, não vai conseguir dar manutenção, não vai conseguir fazer os ajustes necessários. E eu discordo em gênero e grau. Primeiro, meu pai foi zelador de prédio, e ele tomava conta do prédio como um general. E o negócio funcionava muito bem. Segundo, porque a forma de você diminuir a quantidade de resíduos mais grossos que vão para uma estação de tratamento de esgoto, ou para um rio, ou para o mar, é cada ponto que você tem fazer o seu próprio tratamento, como é no Japão. Então, quando eu estudei, eu fui estudar algumas características que tinham no Japão e na China. Quando eu fui para a China, eu vi isso. Você tem um condomínio ali, você tem um tratamento próprio do condomínio. Tá? A estação compacta de tratamento de esgoto. A gente precisa certificar a estação? Precisa. A gente precisa entender qual é a concepção da estação e o que ela vai ajudar no saneamento como um todo. Tá? Então, eu particularmente acho que toda vez que tiver um condomínio novo surgindo, não só lá, mas eu acho que em qualquer lugar, você ter uma estação compacta de tratamento de esgoto facilita e alivia muito o sistema que você tem de saneamento como um todo. Tá? E não é um custo tão alto. Não é um custo principalmente para a natureza. Né? Você consegue fazer isso acontecer. Esse é um ponto. Né? Você me perguntou de uma tecnologia. Essa eu acho que é uma tecnologia que tem que ser estudada. E aí o que a gente precisa fazer? Chamar os técnicos, chamar a CETESB, chamar os secretários, né, os técnicos das secretarias, os secretários, chamar o Ministério Público e falar, olha, essa aqui é uma solução. Ela tem esses pontos positivos, tem alguns que precisam ser regulados. Como é que a gente faz para instituir isso como um todo em cidades turísticas?
É a melhor coisa que tem. Eu não tenho que ficar botando na cabeça que só uma grande empresa de saneamento como a Sabesp faz o tratamento. Ela vai fazer o tratamento, mas eu consigo, antes de chegar lá, ter um afinamento desse tratamento e deixar aquela água, se não a ponto de voltar para a natureza in natura, muito próximo disso. O que um tratamento maior, que uma estação maior não vai precisar. Eu posso ter uma estação pequena, média da própria Sabesp. Por quê? Porque eu já tratei a grande parte disso. Isso é importantíssimo você ter. Né? Fora toda a parte de educação ambiental. Eu tenho que ensinar na escola o que você pode e o que não pode jogar no vaso. É o básico. E, por incrível que pareça, não era algo feito nos últimos anos. A partir de 3, 4 anos para cá, a gente começou a ter uma educação dentro das escolas mostrando isso. Tá? Então, tem que se pensar. O outro ponto que você tocou de consórcio é uma coisa que eu sou fã. Tá? É consórcio para resíduos. Eu tenho 4 cidades no litoral norte que têm carretas de resíduos, de lixo, tá? Porque resíduo para mim é quando você pode separar e destinar corretamente. Lixo para mim é quando você joga tudo isso no caminhão e manda para o aterro sanitário. Minha concepção como técnico é essa. Então hoje o que eu tenho são carretas de lixo que jogam tudo no aterro sanitário. Aonde fica o aterro sanitário? Fica no litoral norte. Fica lá em cima no vale. Eu tenho que subir a serra. Ou seja, o meu custo é gigantesco. A poluição gerada pelos caminhões é muito grande. Né? Quem já foi para o litoral norte sabe que, dependendo se você sair de madrugada, provavelmente você vai pegar na serra ali de Caraguatatuba, você vai pegar um caminhão indo na sua frente com um chorume. Né? Hoje nem tanto tem os túneis, então ele vai um pouco mais rápido, mas você tinha. Era o cheiro, era o caminhão sendo mais lento, entendeu? Você tem problemas muito sérios quando você tem um feriado, um final de ano, que as estradas ficam muito congestionadas. Imagina um caminhão parado na estrada, que ele anda muito mais lento, 4 horas seguidas com aquele lixo fermentando. Nossa. Tá? Então, a ideia de ter um consórcio de resíduos no litoral, onde você une as 4 cidades, põe uma central para tratamento disso, e lá só tem 2 locais possíveis, que são 2 distritos industriais na divisa de São Sebastião com Caraguatatuba. Tá? Os 2 têm um distrito industrial, poderia ser ali, tem que ser ali, é o único lugar que estaria habilitado para isso, né? Com todas as normas da CETESB. Você trata esse resíduo e você pode gerar eletricidade, você pode gerar biodiesel, você pode gerar etanol desse resíduo. Né? Você faz a separação do que é reciclado no que não é e manda para uma reciclagem. Tá? Eu acho que esse é o futuro para o litoral norte, que é uma bacia geográfica e, como um todo, teria que se colocar ali. Lógico, para mim, levar o resíduo de Ubatuba até esse ponto são mais ou menos 80, quase 90 quilômetros, e não 250, como eu faço hoje. Para São Sebastião, a mesma coisa, porque São Sebastião também é muito comprido, vai de Bertioga para cá. Ilhabela e Caraguá já estão mais próximos. Só que a gente consegue dar uma resolução. A gente consegue ter algo diferenciado ali. Né? E se eu gero energia elétrica, eu posso iluminar muito mais bairros, ter uma iluminação muito melhor, que é uma questão de saúde e de segurança também. Tá? Então as coisas se integram. Né? Por isso a gente vai fazer também essa discussão no fórum, que é importantíssima. Tá? E o consórcio funciona bem. Todo mundo dentro do consórcio, todo mundo conversa e chega na melhor solução. Agora falando um pouco da parte econômico-social, que eu acho que é muito importante para manter uma cidade como essa, turística, né, sustentável. E acho que é uma curiosidade de muitos que podem estar nos assistindo. Como que funciona, né, o apoio ao comércio nas fases que estão fora da temporada? Né? Existe algum apoio por parte da prefeitura, mesmo não apoio financeiro, mas um apoio, de repente, de uma educação financeira para o cara, você tem que se preparar para guardar esse dinheiro para que o comércio não venha a quebrar eventualmente, né, Luiz? Não, aí eu vou dizer para você, essa parte, por exemplo, econômica e financeira, a gente tem o SEBRAE. Tá. Né? E a prefeitura dá todo o apoio para o SEBRAE, que é o grande especialista para falar sobre isso, a associação comercial que a gente tem na cidade. Né? Porque, assim, se você tenta abocanhar tudo para a prefeitura fazer, a prefeitura não dá conta de fazer tudo isso. E não tem verba para fazer tudo isso. Então, a gente tem os parceiros. Nessa parte, por exemplo, econômica, para os restaurantes, pessoal, a gente tem o SEBRAE. O que a prefeitura tenta fazer?
existem algumas linhas de pensamento ali. Então, por exemplo, eu tentar fazer festivais, trazer shows para a cidade, significa que eu consigo trazer um público para acompanhar aquele show tal. Tá. É uma linha de pensamento. Qual é a outra linha de pensamento? Por exemplo, eu tenho um público hoje aposentado muito grande no país, né? E, como eu disse, eu quero ir no casamento do meu bisneto ou da minha bisneta. Né? Queremos. Então, hoje você consegue ter uma qualidade de vida muito boa e viver muito mais anos. Tá. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o pessoal que está aposentado, que é um público-alvo fora da temporada para eu trazer para as cidades. Tá? Por quê? Quando eu faço isso, eu preencho esse vácuo entre um feriado e outro com turistas com esse pessoal. E eles preferem, até porque você tem uma qualidade, você tem menos gente na cidade. Tá mais vazio. As vias estão mais tranquilas, as praias estão mais tranquilas. Então, a gente pensa muito nessa parte de turismo ali. Nossa secretária de turismo é muito empenhada em trazer, por exemplo, o pessoal da melhor idade para a cidade, para a gente poder ter esse público flutuante entre um grande feriado ou um grande final de ano e o outro. Tá? Isso funciona muito bem. A gente tem uma parte de turismo náutico que a gente está tentando reativar e deixar ela maior. Né? Porque você tem, para quem conhece Ubatuba, quem não conhece, vai conhecer, eu tenho grandes baías ali dentro com o mar mais calmo do mundo. Tá? É o lugar, por exemplo, que eu levei minha filha para tocar no mar, no litoral norte. Por quê? Não tem onda, tem praias ali que são verdadeiras lagoas. Água quentinha, é uma delícia aquilo. Né? Então, por exemplo, o público infantil é um outro ponto que a gente está querendo trazer para o litoral. Né? Fora vários outros esportes. A gente tem campeonatos de surf, que agora é um esporte olímpico. Ubatuba é a capital do surf. Tá? Nós somos os líderes nessa parte ali. Existe uma pretensão agora, para os próximos anos, da gente ter uma escola de surf profissional, para ter uma equipe profissional, para disputar campeonatos no Brasil inteiro e para ir para a Olimpíada. Tá? Então, o turismo de caminhada é muito grande ali. Você tem algumas das melhores trilhas do Brasil estão em Ubatuba. A gente tem as comunidades tradicionais, então a gente tem as aldeias indígenas com receptivo para o turista, tá? Com produção de produtos próprios, que é fantástico. Tá? Inclusive o Cristiano, que é o líder de uma das nossas aldeias, agora virou presidente da Associação Nacional dos Indígenas, então é um grande orgulho. A gente tem os quilombolas lá, com uma culinária diferenciada, com todo um potencial de trazer o turista para ali. A gente tem um turismo rural muito forte. A gente tem a festa da mandioca, a gente tem a festa da Jussara. Aliás, quem não tomou um sorvete de Jussara, um mix de Jussara, é delicioso, é fantástico. Vão para Ubatuba para tomar, para o litoral norte como um todo para tomar. Então, você tem essa parte muito forte. E isso tem que ser explorado. Acho que antes existia uma conotação meio que pejorativa, dizia, é só uma cidadezinha de exploração de turismo, turística e tal. Hoje não. Hoje a gente tem prazer de dizer que nós somos uma cidade turística, que é quando você descansa do teu trabalho, que nós trabalhamos, nós recebemos com um sorriso no rosto. Isso é importantíssimo. Né? Essa mudança, inclusive de metodologia, de trabalho, de horário, de tempo que as pessoas vão ter hoje em dia, ela vai se firmar com os anos. A cada vez mais você ter tempo livre para você poder aproveitar a vida, aproveitar a família, né? Com trabalhos menores ou remotos. Né? Veio a pandemia. O que o pessoal fez? Vou comprar uma casa no litoral norte. Eu passei de 60 e poucos mil habitantes para 100 mil. Todo mundo foi para lá. Entendeu? Para lá, para Caraguá, para São Sebastião, para Ilhabela. As pessoas foram nos terrenos, subiram, as casas subiram de preço. Todo mundo foi lá, porque descobriu-se o seguinte: opa, o que eu faço? Faço daqui. Da beira do mar. Eu não preciso estar trancado no escritório em São Paulo com 100 pessoas. Né? Essa é uma mudança que foi acelerada com a pandemia e é uma tendência de continuidade, de você poder ter esses trabalhos remotos, de você poder morar num lugar com qualidade e, ao mesmo tempo,
ter o teu trabalho e ganhar o seu dinheiro. Eu vou passar a bola já para o Flávio, mas só eu acho muito importante você falar isso, porque nós estamos tão errados aqui na cidade, né? Que a gente acha que quando a gente vai viajar, a cidade foi montada, a cidade não existe, ela é montada para viagem, eu chego lá, desfruto, faço o que eu quero, porque depois, né, não vai ter, eles se viram aqui e tudo mais. Mas é importante que eu acho que as pessoas saberem disso, né, que tem um movimento constante, gente indo lá, festival e tudo mais. Sim. Porque faz parte da conscientização, porque a pessoa vai passar a ir lá de uma outra maneira, com outro olhar. Sim, né? sim. Não, eu queria tentar me colocar no lugar do outro. Você falou da gente está errado e vai para lá e acha que a cidade foi feita para nós. Fabricada para turista. Exato. E o Luiz está falando aqui, falou de uma ponta que é a participação dos quilombolas, dos indígenas, dos próprios pescadores nessa história toda, que na verdade são os habitantes originários dessa região. Sem dúvida. Então, para projetos de agricultura sustentável, exploração da floresta e tudo mais, a própria fiscalização da qualidade do mar, né, acho que não tem uma pessoa melhor qualificada do que o pescador e a pescadora para ver isso, essa situação. Então, como é que funciona isso? Como é que é a participação de fato do povo que está lá e que convive com 100 mil habitantes e também recebe 900 mil habitantes adicionais na sua casa, precisando de saneamento, ele sofre com tudo isso, como é que ele consegue colaborar com isso também? Qual é o espaço que ele tem e que ele deve ter para participar dessas mudanças, dessa estruturação? Assim, eu sou um cara, como você sabe, que eu adoro conversar com todo mundo e adoro saber experiências novas e entender quais são as dificuldades e achar uma solução, né? Eu brinco com os outros secretários de lá e com a prefeita que eu sou o maluco da caixinha. Então eu abro a minha caixinha de Pandora e começo a tirar muitas ideias, muitas coisas boas, porque se você não fizer isso, você não consegue dar as soluções. Nós temos a maior colônia de pesca do litoral de São Paulo. Tá? Então, isso é importantíssimo dizer. Nós temos um potencial hoje de maricultura, ou seja, de você retirar a alimentação do mar, fantástica. A gente tem um projeto, um programa para maricultura fantástico lá. Lembrando que a gente tem as APAs marinhas gigantescas lá, com pessoas muito aguerridas para a preservação delas também. Tá? Então, você tem que conciliar tudo isso. Né? A cultura caiçara é uma, a cultura indígena é outra, a cultura quilombola é outra, a cultura dos pescadores artesanais é outra. Né? Todos têm um potencial muito grande. Né? Todos têm algo muito especial para agregar para a vida das pessoas que moram lá e dos turistas que vão. Agora, eu acho importante frisar, como a gente começou na conversa, nós temos um problema de alimentação no mundo. Tá? E a gente tem uma grande fazenda, que é a Fazenda Marinha, que está ali na frente. Então, começar a pensar o seguinte, como é que eu exploro com sustentabilidade, como é que eu exploro isso com tecnologia para fazer a preservação e para melhorar a vida das pessoas. Eu sempre cito um exemplo para as pessoas. Se eu não fizer o homem do campo, o agricultor, se eu não fizer o pescador, se eu não fizer o pessoal das comunidades tradicionais se sustentar, inclusive economicamente, eu não vou ter esse pessoal lá. Tá? Se eu não consigo dar uma sustentabilidade, ou seja, se eu não consigo trazer para o homem do campo uma possibilidade dele produzir alimentos, né, de produzir uma série de outras coisas ali, que façam com que ele ganhe o dinheiro para continuar na terra, ele não vai ficar. Né? Digo até mais, o filho do agricultor, o filho do pescador, o filho do quilombola, do indígena, por mais que tenham as raízes ali, se eu não dou condição dele ter, eu não vou dizer um mínimo de sobrevivência, mas uma qualidade de vida, ele não vai querer continuar. Eu tenho vários casos hoje, por exemplo, que eu tenho pescadores que preferem levar os turistas para uma ilha e para voltar para fazer essa parte de turismo do que passar 12 horas no mar pescando. Eles não estão errados. É uma questão de qualidade de vida.
O filho do pescador, o filho do agricultor tem esse problema. Você pega uma área como que chove muito, por exemplo. A agricultura ela é muito difícil. No litoral como um todo, mas principalmente em Ubatuba. Você tem um excesso de chuva. Tá? Então o agricultor tem uma vida sofrida. Eu tenho que dar uma tecnologia para ajudar ele ou mostrar para ele que tem produtos que ele pode plantar com valor agregado que vai dar uma qualidade para ele e para a família. Se eu não fizer isso, ele prefere pegar a terra dele e vender para alguém que vai fazer loteamento de casas. Não adianta a gente fingir que não tem um elefante no meio da sala. Tem um elefante no meio da sala e tem que ser resolvido. Tá? Então, tem uma série de programações feitas para o ano que vem, 2023, 2024, para ajudar o homem do campo, para ajudar o pessoal da pesca, para ajudar os quilombolas, para ajudar os indígenas, entendeu? De melhorar isso. Tá? Indígenas e quilombolas é uma questão junto com o poder público federal, né? Junto com a comunidade. Vamos sentar todo mundo e conversar. Né? Trazer a Embrapa, trazer a Emater para cá, para ajudar a dar uma qualidade, pensar o que eu quero fazer diferente. Posso até te citar um exemplo. Eu estou pensando em trazer para dentro da agricultura de Ubatuba alguns produtos diferenciados. Por exemplo, o wasabi natural. Tem um alto valor agregado, não existe na região, é algo que só tem no Japão. Existe um pessoal no Brasil que descobriu uma maneira de poder plantar isso, né? E que pode agregar valor ao meu agricultor. Ou, por exemplo, fazer com que ele crie peixe tilápia em lagoas ou em grandes caixas d'água na sua propriedade para abastecer o mercado de peixe, com proteína de peixe. Né? Ou seja, eu agrego valor na propriedade dele, faço com que ele ganhe mais e tenha uma boa qualidade de vida. Aí ele não quer sair e ele quer preservar. Isso é o mais importante. Quando eu faço isso, o agricultor é aguerrido, é apaixonado, ama a sua terra, o indígena ama a sua terra, o quilombola ama a sua terra. Se eu dou uma qualidade de vida para ele, nunca vai querer sair dali, nem a família dele. Então, eu preciso equalizar tudo isso, eu preciso fazer com que todas essas comunidades, inclusive o pessoal da cidade, tenham qualidade de vida. Tá? Se eu faço isso, aí a gente consegue ter a sociedade como um todo mais equilibrada. Aí sustentabilidade vira um requisito normal, como respirar. E você acha que a gente está caminhando bem para isso? Para essa percepção das pessoas, né, como sociedade mesmo aqui no Brasil. Eu vou te falar, eu vou te dar uma experiência minha. Tá? Eu assumi a Secretaria de Agricultura e Pesca faz 1 ano e alguns meses. Né? Até você sentar, se ambientar, até você... Flávio sabe bem como é que é isso. Até você sentar, se ambientar, entender... começar a tirar as primeiras ideias malucas da caixinha, o cara virar para você e falar, não, isso não vai dar certo nunca, esse cara não vai conseguir isso. E nessa área vocês devem ouvir muito isso, né? Muito. Aí eu começo a fazer as coisas, tá fazendo, tá dando certo. Você começa a criar credibilidade. Você começa a conversar com todo mundo. As pessoas começam a te enxergar não como aquela pessoa que vai vir e vai passar como outros, mas que tem boas ideias e pode agregar todo mundo. Eu gosto de ajudar todas as secretarias, porque eu acho que todos os secretários são um corpo só, uma família só, uma prefeitura só. Então, eu gosto de estar junto de todo mundo. Leva um tempo para você poder pensar nos projetos e implementar eles? Sim, leva. Mas, de novo, eu penso isso como um projeto de Estado, não como um projeto do Luiz Chaves como secretário ou só da prefeita. Isso transcende toda essa área. Né? E, por sorte, eu tenho uma boa liberdade para fazer tudo o que eu preciso e para conversar de todos os assuntos. Entendeu? Uma hora eu estou conversando com o pessoal do social, uma hora eu estou conversando com o pessoal, com a secretária de turismo, eu estou conversando com o secretário de saúde, né? O diretor da Santa Casa, com o Barreto, que é um grande amigo, entendeu? Você vai vendo tudo isso. E tem horas que essa integração ela faz a diferença. Vou te dar um exemplo. A gente teve esse ano Maré Vermelha, tá? Que é quando eu tenho que, parem imediatamente o consumo de mariscos,
Eu tenho que parar o consumo, a retirada. Por quê? Se eu não fizer isso e eu tiver uma crise na saúde, de consumo, eu vou encher a Santa Casa. Se eu encho a Santa Casa com esses problemas que eu tenho que tratar, imagina quando eu passo de 100 mil para 1 milhão de habitantes. Entendeu? Então, é uma briga, por exemplo, que eu estou comprando com o pessoal que retira o marisco das pedras, os maricultores, de ter, por exemplo, um seguro-defenso para esse pessoal, porque eles não têm. E específico para quando tiver a maré vermelha. Então, você vai vendo pequenas coisas e conseguindo ajustar tudo isso. Tá? O projeto de cobrança de uma taxa foi para frente? TPA. A TPA foi para frente? Taxa de preservação ambiental. Foi. Que é uma taxa de circulação de pessoas, de permanência no município para quem de automóveis, na verdade, você cobra pelos automóveis que vão entrar na cidade. Né? Então, os automóveis que só tiverem de passagem, por exemplo, você passou na entrada da cidade, você está vindo de Paraty, você vai passar por Ubatuba e vai para Caraguá. Você tem 4 horas para circular ali no meio. Dá até para você parar, almoçar, comprar alguma coisa, e isso não tem problema nenhum. A taxa ela é mais revertida para quem vai para Ubatuba e vai ficar por lá. Estadia, né? Estadia. Assim, a taxa de preservação ambiental é uma taxa para preservar o meio ambiente que eu tenho ali, para poder ter exatamente esse custo para preservar. Existe muita polêmica em cima disso, mas assim, de novo, eu tenho 100 mil habitantes, eu tenho imposto para 100 mil habitantes. De repente, no final de ano, eu tenho 1 milhão de habitantes. Eu preciso ter uma taxa para dar a qualidade, a sustentabilidade, a saúde, a segurança, não só para 100 mil, mas para 1 milhão. Tá? Claro. Então, por exemplo, quando eu tenho uma operação delegada, eu pago prefeitura. A gente paga para a operação delegada, para você ter mais policiais que estariam em folga, você paga, compra a folga deles para eles trabalharem. Eu pago combustível. Tá? Fora a minha Guarda Civil Metropolitana, que é multiplicada por 10 o número de pessoas que eu tenho que ter ali para estar. Né? São todos muito prestativos. Tá? Os secretários, final de ano é plantão, não existe férias. Vamos lá, a gente tem que trabalhar, tem que estar lá. É a época que a gente tem mais gente. Santa Casa, você passa de um número X de atendimentos, você multiplica por 10. Tudo isso tem um custo. Eu tenho um número X de atendimentos que eu faço e de exames laboratoriais, eu multiplico por 10. Quem paga a conta? Tá? Então, é importante as pessoas entenderem que essa taxa ela funciona como um todo. Não é cobrado do morador, é cobrado do pessoal que vem de fora. Tá? Essa taxa já existiu, por exemplo, em Ilhabela, ela inclusive estava para voltar, teve uma questão de licitação lá, por isso que não voltou. Tá? Vai acabar tendo isso em todas as cidades. É a forma legal de você fazer a sustentabilidade da cidade como um todo. Como é que eu preservo 80% da minha Mata Atlântica, 90% da minha mata como um todo, se eu não tenho uma condição financeira de fazer isso? Entendeu? Porque se eu preciso ampliar a segurança, a saúde, tudo isso anda em conjunto, eu preciso ter verba. Essa é uma das possibilidades, a TPA. Entendeu? Então, a TPA ela veio exatamente para a gente poder dar sustentabilidade para a cidade. Sustentabilidade de meio ambiente e econômico-financeira, tá? Para equalizar as coisas. Claro, é uma taxa que auxilia na sustentação da estrutura para receber exatamente esse público flutuante. É que quando você enxerga, por exemplo, para Fernando de Noronha, que tem uma taxa, mas ela é uma ilha, fica mais fácil de você enxergar. Como o Ubatuba está no caminho... Gera isso aí, né? Gera essa As pessoas não têm muita noção disso que eu falei para vocês, de que eu tenho... não só em final de ano, em alta temporada, mas no feriado, eu tenho 100 mil habitantes. Tá? E lembrando, não é que passa de 100 mil para 1 milhão, não é que vai 1 milhão que chega lá e depois 1 milhão que vai embora. Ele é flutuante. Não é gradativo, ele é um pico. O meu pico é 1 milhão de habitantes. Entendeu? Mas pode ser que eu tenha um pouco mais, final de ano, virada de ano, às vezes Natal ou Carnaval, esse pico é maior. Tá? Ele flutua, ele oscila para cima. Tá? Mas às vezes é o turismo de um dia. É o pessoal que sai do Vale do Paraíba, desce para passar a virada de ano beira-mar. Tá? Então, eu tenho um pico ali que a gente não calcula, né, porque é um pico de um único dia, não constante.
né? Então, você tem uma série de pormenores ali que você tem que calcular, que você tem que ver. Fazendo até uma análise aqui meio jocosa, mas aquele negócio, né? Voltando para a história da integração, da conexão das coisas, você estava falando do consórcio, da importância do consórcio, é a mesma floresta para todo mundo, independente do limite de município, é o mesmo mar. E quando tem 100 mil habitantes e 1 milhão, é o mesmo ar, é o mesmo solo, é o mesmo espaço que todo mundo ocupa, né? Então, no final das contas, apesar de oscilar, a gente está sempre integrado com as coisas. E veja, o pessoal fala assim, mas a prefeitura vai usar esse dinheiro para outras coisas. Não. A TPA, quando é cobrada, né, o secretário Guilherme sempre deixou muito claro para todo mundo. A TPA vai ser cobrada, vai para um fundo de meio ambiente que tem ali específico, e quem libera esse dinheiro é o Conselho de Meio Ambiente. Então você fala o que você vai fazer com aquele projeto, com aquele dinheiro, vai entrar com esse projeto ali, aí você tem a liberação. Vou te dizer algumas coisas que possivelmente vão ser colocadas com a TPA já, que a gente já está fazendo esse projeto. Eu preciso de banheiro nas praias. Saneamento. Eu preciso do banheiro nas praias. Então a gente vai ter aqueles containers com banheiros químicos e uma empresa para retirar e levar para a estação de tratamento de esgoto. Aliás, deixa eu me corrigir, porque eu sempre bato nessa tecla e eu estou falando de conectividade. É saneamento, é meio ambiente. Exato. E é saúde. E é saúde. Né? Então, quando eu faço isso, quando eu ponho um banheiro na praia, eu melhoro inclusive a balneabilidade daquela praia. Sim. Né? Eu coloco lixeiras. Tá? Uma coisa é você ter lixeira para 100 mil pessoas, outra é para 1 milhão de pessoas. Tá? Uma coisa é você ter numa praia 10 mil pessoas, a outra você tem 100 mil pessoas na mesma praia. Tá? Então eu preciso ter as lixeiras, eu preciso ter o caminhão para retirar as lixeiras, eu preciso ter a destinação. Vejam, de novo, nós subimos a serra hoje com resíduo. Então esse projeto, para isso não acontecer, leva um tempo, mas eu subo a serra. Eu tenho que prever. O lixo de 100 mil pessoas é um tanto de caminhões. Quando eu tenho 1 milhão de pessoas, você multiplica por 10 o número de caminhões que eu usava. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. A gente, às vezes, ouve muita crítica, está cobrando mais uma taxa. Não, é para isso que ela vai ser pensada, é para isso que ela vai ser colocada. Né? Quando todo mundo vai embora depois do final de ano e depois do carnaval, nós que estamos lá começamos a operação limpeza. Ou seja, eu vou para a praia retirar todos os resíduos que sobraram na praia. E é muita coisa, tá? E eu tenho um custo para fazer essa retirada, homem, hora, máquina, uma série de coisas. Então, não adianta tampar o sol com a peneira ou dizer, está cobrando mais um custo por isso, por aquilo. Não. Ele tem um motivo para ser feito, tá? Em cidades do litoral, eu não posso onerar o morador, tá? De uma maneira que não daria certo. O morador já tem os pagamentos que ele faz para a prefeitura, para aquela qualidade de vida, para aquela sustentabilidade, dentro do escopo que a gente tem do número de habitantes. Essa taxa ela vai servir principalmente para eu auxiliar. Como é que eu vou ter mais exames na Santa Casa se eu não tenho dinheiro para pagar o exame? Para contratar mais médicos, para dar plantão nos postos de saúde. Sabe? Você tem que pensar isso. Só que, infelizmente, a mesma pessoa que às vezes reclama, ela só vai lembrar disso a hora que ela for para o posto de saúde e não tiver o médico. Aí ela reclama da cidade. Ela não entende que eu tinha 100 mil, passei para 1 milhão. Né? A hora que você tiver os banheiros hoje colocados nas praias, a gente está começando com 4 praias para fazer o projeto piloto, são as 4 praias maiores, né? Mesmo porque a TPA ainda não foi cobrada, ou seja, você ainda não tem um volume de dinheiro entrando para colocar em mais lugares, né? Esse é o dinheiro que a prefeitura está colocando. Quando você coloca esses banheiros, você começa a ter uma qualidade de vida e o turista que está ali começa a enxergar e fala, opa, eu tenho um banheiro para poder utilizar. Entendeu? Isso é um diferencial, isso vai não deixar aquele resíduo ir para o mar, para a praia. O seu filho pequeno que está na praia vai ter uma qualidade de água, de balneabilidade muito melhor. Então você tem que pensar naquilo como um todo. Uhum. E a gente não pode terminar esse papo com o Luiz sem que ele dê dicas pra gente, né? E para quem ainda não conhece Ubatuba, de alguns lugares, algumas praias, alguns lugares para eles visitarem aí, né? Pensa aí no que mais você curte, de repente. Nossa. Um restaurante mineiro. Nossa, não.
Aí eu vou dizer para vocês descerem para lá, porque assim, se eu for citar os restaurantes que eu gosto, faz um outro podcast. Tá, te faz uma sessão culinária. Um por um. Eu posso dizer, por exemplo, que a gente tem uma culinária caiçara deliciosa, é um dos diferenciais que a gente tem na cidade. Eu recomendaria assim, enormemente vocês conhecerem os quilombolas, os indígenas, os restaurantes que a gente tem tradicionais na cidade, que são deliciosos. E praia eu não vou nem dizer, eu sou apaixonado por todas as praias que tem ali. É uma questão de... tem vários programas que descem para lá e mostram o que tem de bom numa praia, o que tem de bom na outra. Assistam, vale muito a pena. Ubatuba é a pérola que você tem no litoral norte. É uma cidade deliciosa, é uma cidade que fica muito próximo de outros centros. Então, se você passar 10 dias ali, você vai curtir Ubatuba, você pode dar um pulinho em Paraty, pode dar um pulinho em São Luís do Paraitinga, que é a divisa de cima, entendeu? Que é uma cidade deliciosa para estar ali, Natividade da Serra, Caraguá, entendeu? Então, aproveitem, vão para Caraguá, vão para o litoral norte como um todo. Nós temos as mais belas praias do litoral paulista. A gente tem uma culinária de excelente gosto e qualidade, tá? Então, de resto, estou à disposição. Se me encontrarem para lá, podem me convidar para tomar um café, que eu vou com o maior prazer. Dá para dizer que Ubatuba também é um lugar que gente meio bem se encontra. Olha aí. Pô, sem dúvida. É o lugar. Né? É o lugar. Muito obrigado, Luiz, pelo seu tempo, por emprestar um pouco do seu conhecimento aí nessa área pra gente. Espero que a gente volte a conversar aí no futuro. Quando vocês quiserem, vai ser um prazer. Se quiserem, inclusive, falar de algum tema mais específico, eu estou à disposição. E se precisar, eu trago alguns secretários comigo também. São todos amigos, a gente vem junto para dar entrevista para vocês. Boa, para a gente é sempre muito importante, a gente sempre quer ter gente aqui com a gente conversando, né, sobre o meio ambiente, tudo que está ao redor e que impacta o nosso planeta. Obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, não dói nada, não custa nada, e para a gente é muito importante, para a gente continuar sendo essa voz aqui, falando de temas tão relevantes para todo esse mundão. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferdinand Salles. E esse foi mais um episódio do Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.